Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígina Torres. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. No ar, mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje, abordaremos o papel das mídias sociais na construção dos comportamentos. No quadro Sergipano Ilustre, vamos ouvir o talentoso Alex Santana. E no fato da semana, a também talentosa Sandy Alê, que teve um clipe de sua canção Linhas que Trago na lista da revista Rolling Stones. E no quadro Fake da semana, trouxemos a frase que gerou milhões de posts nas mídias sociais. É um fato inquestionável. As redes sociais fazem parte da nossa vida, seja no grupo da família, para organizar o nosso trabalho, ou até mesmo para navegar sem rumo por pura diversão. Mas será que estamos realmente sem rumo nas redes sociais? Como os diversos aplicativos e plataformas ditam a nossa navegação? E mais, como eles mexem com os nossos comportamentos? E aquelas pessoas que trabalham e ganham a sua vida formando opiniões, ditando tendências, o que elas pensam disso tudo? Estudos mostram que a cada curtida, pequenos elogios ou interação nas redes sociais provocam pequenas descargas de dopamina no cérebro humano. A dopamina é uma substância ligada ao prazer e à recompensa. Convidamos a digital influencer ou blogueira Ari Louise para contar um pouco sobre esse trabalho realizado nas redes sociais e que dita comportamentos, propaga ideias e lança tendências entre os milhares de seguidores que acompanham essas personalidades do mundo digital. Fala galerinha do Por Trás da Mídia, aqui quem tá falando é Ari Louise, ou meu xodó, como alguns costumam me chamar e conhecer. Trabalho com criação de conteúdo faz 5 anos aqui na internet e fui convidada pelo Por Trás da Mídia, pela Dígina, para falar um pouquinho sobre a profissão que hoje eu exerço. Caí meio que de paraquedas, sabe? Mas depois tomei gosto pela arte de me comunicar e aqui estamos pra gente conversar um pouco. E já adianto pra vocês que não tenham graduação na área da comunicação, tão pouco na área da publicidade e muito menos no audiovisual. Sou só uma pessoa entusiasmada com a área que adentrei aí. Então, minha relação e meu interesse pelas redes sociais começou em 2015, né? Pelo ócio mesmo da coisa. Tinha acabado de sair de um trabalho por formação, né? Eu sou técnica de edificações, então eu trabalhava num escritório de arquitetura. E em 2015 eu resolvi fazer o meu primeiro arroba, que chamava Meu Xodoblog, que tinha o intuito de colocar todas os meus xodós, os meus hobbies, as coisas que eu gostava, maquiagem, dica de roupa, dica de encontrar produtos ou peças, ou enfim, dicas baratinhas. Eu amo bater perna no centro. Quem me acompanha hoje em dia sabe que eu tenho uma paixão pelo centro, tanto pela história do centro, pela questão social também, enfim. E esse Instagram, no início, ele tinha esse propósito, né? De dar dicas de onde você encontrar as coisas, de fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais do centro, pela minha perspectiva. E coisa que eu já fazia no WhatsApp, né? Com as amigas, mandava para elas, passava ali pela rua Santa Rosa, que eu bato ponto sempre ali quando eu vou no centro. E aí sempre entrava nas lojas que tem por ali e sempre mandava para as amigas as promoções que tinha, ou encontrava roupinhas, brusinhas muito baratinhas e mandava para as amigas, enfim. E daí foi surgindo, foi crescendo, né? O Instagram foi crescendo em números e o pessoal começou a gostar, e aí começou a aparecer mais pessoas, compartilhar. E no início eu fazia todo esse trabalho anonimamente, né? Eu não queria aparecer de forma alguma, não tinha pretensão de tomar essa proporção que é hoje. Foi um trabalho bem de formiguinha, né? Desde 2015, mas que hoje em dia eu tomei um gosto assim surreal pela arte de comunicar, pela forma como as pessoas conseguem interagir com você, enfim. E a partir daí surgiu, né, o interesse pelo uso mesmo das redes sociais como uma forma de interagir com as pessoas, de alcançar as pessoas também através desse portal, né, que era o Instagram para mim. Tem pessoas que trabalham com blogs, YouTube, Facebook, grupos de Facebook,
Enfim, hoje a gente tem uma gama muito maior, né, de plataformas de rede social. Hoje a gente tá na era do Telegram, né? Quem sabe? Mas naquela época, 2015, era a ascensão ainda do Instagram, então eu consegui me enraizar por lá, né? Pegar assim, fiquei cativa dessa rede social, que se transformou numa plataforma mesmo de negócio, né? Hoje as pessoas conseguem estabelecer um comércio, uma interação com o cliente, potenciais clientes. Então aí eu percebi que o que era lazer para mim, né, na época, eu precisei encarar como um trabalho, porque aí foram surgindo pessoas interessadas em utilizar do espaço para divulgar seus produtos, lojistas querendo fazer, interessadas em saber quanto que eu cobrava por um post, que eu nem imaginava que se podia cobrar por um post. E daí eu comecei a encarar como um trabalho mesmo. E a partir de 2017, você veja, 2 anos aí eu fiquei só na brincadeirinha, né? Porque realmente eu fui uma pessoa muito atrasada com rede social, né? Vamos dizer assim, pela minha criação mesmo. Meus pais são muito resistentes, né? Hoje em dia não, mas na época eram muito resistentes à internet e tudo mais. Então eu tive uma criação bem atrasada quanto à tecnologia. Então eu não tinha essa visão ainda, né? De que com a rede social eu poderia monetizar o meu trabalho através dessa parte de divulgação. Enfim, ficou muito mais claro, já amadurecida, né? Depois de um certo tempo, já exercendo, fazendo e errando. E aí eu comecei a encarar realmente como uma forma de monetizar, de conseguir dinheiro, de trabalhar e ser paga pelo que eu estava fazendo ali, que era algo importante, né? Hoje em dia a gente ainda sofre com essa falta de reconhecimento. As pessoas acham que a gente tá brincando na internet, tá só fazendo posts, passando o dia todo no celular, e a gente sabe que não é assim, tem todo um trabalho por trás. Eu lido dessa forma, né? Pode ser que tenha outros criadores de conteúdo que não lidam dessa forma, porque ainda não amadureceram, enfim, já quero polemizar aqui, né? Mas eu encaro dessa forma, tem todo um trabalho por trás de criação, roteirização. Tem a questão também de profissionalizar mesmo, né? De ter CNPJ, é uma empresa, né? Então, hoje em dia eu tenho essa clareza, essa percepção de como eu era imatura, né? Há 3 anos atrás. Há 3? Eu sou péssima de matemática, eu sou de humanas. Mas é isso, e aí eu comecei a vir, né? Traçando o meu caminho, minha carreira, se é que eu posso dizer assim, dentro das redes sociais, de uma forma bem descontraída, bem limpa e com toda experiência assim aprendida de uma forma autodidata, né? Porque eu ainda não pretendo, mas eu ainda não fiz curso. Aliás, faço curso de rádio e TV, porque eu criei uma paixão imensa pela área, né, de comunicação. Mas não tenho pretensão alguma de ser jornalista, mas pretendo fazer algo dentro da área de audiovisual, enfim, de publicidade. E aí eu faço rádio e TV hoje porque sou apaixonada mesmo por rádio, por TV, por tudo que consegue comunicar e interagir com as pessoas. E agora, principalmente na pandemia, a gente percebe o impacto que teve na vida das pessoas, né, a rede social. Porque hoje todo mundo precisa se comunicar através de um celular, através de uma rede social, você consegue ter aquela sua consulta, ter entretenimento, né? As lives, né? O que seriam dos finais de semana se não tivéssemos as lives para entreter, né, a gente. As dicas também de profissionais, sempre ali fazendo, entrando em contato com profissionais para passar conhecimento. Enfim, e fora o negócio, né, que precisou se adaptar, o comércio, muitas lojas que não vendiam online precisou se adaptar e aprender como monetizar de uma forma não presencial. E isso tem uma proporção muito grande, assim, né? Mostrou o poder que a rede social hoje detém. Mas em contrapartida, a gente precisa também, né, perceber que as pessoas ficaram mais doentes,
ficaram, vou usar o termo chulo mesmo, sem noção, né? A gente acha que, tem muita gente que acha que por trás, as pessoas ficaram mais corajosas, né? Por trás da telinha do celular, atrás da telinha do computador, para gerar mais ódio, né? Cancelar as pessoas. A gente tá numa era de cancelamento surreal. As pessoas estão adoecendo mais, né? Com crises de ansiedade, depressão. Então a gente precisa também equilibrar, né? Perceber que a gente tem um ponto positivo que as redes sociais hoje detêm, que é comunicar sem sair de casa, a rapidez, né, que tem a informação. A informação hoje pulveriza, né? E isso tudo graças à nova era que a gente vive. Mas a gente precisa também pesar que enquanto a gente ganha em um lado, a gente também perde no outro, né? A saúde mental hoje das pessoas está muito mais fragilizada do que antes. Eu não lembro em 2015, eu sofri de ansiedade tamanha, de ter tanto medo, né, de tecer alguma opinião sobre algo e ser cancelada ou linchada virtualmente, enfim. Então a gente precisa realmente equilibrar e processar, né? A gente precisa aprender, né? A gente precisa de uma reeducação, eu acredito que seria essa a palavra. A gente precisa de uma reeducação e conscientização de uma forma de utilizar as redes sociais de uma forma saudável. Porque eu me incluo nessa também, a gente que usa a internet, às vezes não sabe, não tem como mensurar a proporção, né, das coisas que a gente faz dentro das redes sociais. Eu, por exemplo, eu me uso como exemplo. Às vezes tem pessoas que eu nem imagino que alcancei de uma forma positiva. Já recebi várias mensagens, né, de meninas: Ari, eu tenho tanto, porque eu falo muito sobre autoestima, sobre beleza, cabelo, maquiagem, enfim. Meninas, me sigam. E meninos também. Falo muito sobre empoderamento feminino, falo muito sobre autoestima e recebo muitas mensagens das meninas falando o quanto que foi legal, né? O quanto surtiu de forma positiva o que eu tratei nas redes sociais, seja fazendo uma foto diferente ou então ensinando uma make. E às vezes eu, como criadora de conteúdo, não tenho a menção como chega de forma tão positiva para essas pessoas. Então, eu acredito que quem quer trabalhar com rede social hoje, né, no mundo que a gente está hoje, a gente precisa entender que tem que rolar aí uma responsabilidade social, né? A gente precisa se responsabilizar pelo que a gente está divulgando, pelo que a gente está fazendo, e também precisa ter uma saúde mental bem estruturada, né? Porque você vai dar a cara a tapa, você vai estar exposto, enfim. Então, eu deixo essa mensagem para você que está me ouvindo. Siga com seu sonho, siga com a sua vontade de fazer, né, e acontecer dentro das redes sociais, mas com responsabilidade, com consciência, e faça da melhor forma possível, seja você. E é isso. Me sigam lá, né, nas redes sociais para acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. @AriLouise, ARYLOUISE. Se você colocar Ari, já me acha lá. ARY já me acha. Tá bom? Eu quero agradecer a galerinha aí do Por Trás da Mídia pelo convite. Foi uma honra falar com vocês. Espero ter atendido a expectativa dos ouvintes. E aguardo outros convites, olha, Luca. É isso, um beijo, um cheiro e até a próxima. Convidamos também a jornalista e professora doutora Juliana Almeida, que pesquisa e lançou há pouco menos de 2 anos um livro sobre consumo e narcisismo na internet. Vamos ouvi-la. Eu sou Juliana Almeida, sou jornalista, sou radialista, tenho mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Tiradentes. Então, eu resolvi no mestrado estudar melhor as redes sociais, que era algo que ainda estava sendo pouco estudado dentro do programa de pós-graduação em Sociologia da UFES. Eu entrei no mestrado em 2012 e entrei para fazer uma dissertação em rádio, né, estudar rádio,
mas aí o tema acabou que não vingou e eu resolvi, né, ter esse olhar com relação à internet a partir da sociologia. E isso para mim foi um enorme desafio, porque os estudos em 2012 na área de sociologia ainda não eram grandes, né? Inclusive pensar metodologicamente. Mas aí o meu professor, foi o meu orientador, Rogério Proença, ele me deu todo o apoio, né, para pensar as redes sociais. E eu pensei as redes sociais justamente naquilo que mais me interessava, que era a perspectiva do consumo e aquilo que eu via cotidianamente, que era a questão do narcisismo. Então, eu me apaixonei por esse tema, né? Encontrei alguns autores que já faziam estudos bem interessantes. Né? Logo depois, os estudos até eclodiram, porque em 2013 surgiram as manifestações, né, aqui no Brasil, que acabaram sendo mobilizadas a partir da internet, e os estudos aumentaram bastante com relação a isso. E aí eu tive, né, essa ideia de começar a estudar essa relação das sociabilidades em rede, que envolve o consumo simbólico, o narcisismo, e escolhi uma rede social para estudar, que foi justamente o Facebook. E foi bem interessante, né, porque o estudo acabou se transformando em um livro, chamou a atenção de uma editora lá de Curitiba, passou pelo conselho científico, a editora Apres, e acabei lançando o livro sobre o tema em 2019. Então, foi um universo extremamente rico você ter essa percepção das sociabilidades em rede, né? Porque a sociologia tem um olhar muito das sociabilidades reais, né? Do mundo real, do mundo físico, digamos assim, até porque essas sociabilidades em rede são sociabilidades que nós falamos que também são reais, né? Do mundo físico. E essa nova forma de se relacionar com o outro, com os processos, com a própria sociedade, as mobilizações a partir dessa mediação tecnológica, isso me chamou efetivamente muito a atenção. Então, como você acha que as redes sociais impactaram, né, a vida das pessoas ao longo desses anos? Olha, as redes sociais, elas chegaram e mudaram completamente, né, a forma de estar com o outro. Né? Então, desde quando vieram as primeiras redes sociais, logo depois dos anos 2000, e o Facebook acabou sendo esse boom, né, elas vieram mostrar que há uma forma de se sociabilizar, mesmo que eu não tenha um contato próximo. Né? E as redes sociais, elas dão essa possibilidade, dessa presença na ausência. Nós temos dois tipos de redes sociais. Nós temos aquelas redes sociais que têm caráter comunitário, como é o caso do Facebook, por exemplo. E nós temos as redes sociais que não têm esse caráter comunitário, como é o caso do Twitter, enfim. Então, por que eu resolvi estudar, né, o Facebook? Porque no Facebook é onde a gente percebe as maiores manifestações do narcisismo, e depois veio o Instagram de uma forma muito mais forte, né? Porque o Instagram ele é bem visual, mas o Facebook sempre foi um ícone nesse sentido, né? De você utilizar para promoção pessoal, ou a promoção pessoal, ou aquilo que você faz. E aí eu estudei algumas páginas, né, que criavam estereótipos, as mais lindas do Face, loiras, bonitas e saradas, enfim, para entender como é que houve essa mudança, né, como é que as pessoas elas se comportavam em torno desses estereótipos e nessa perspectiva do narcisismo social, ou seja, esse narcisismo em que você tem uma exaltação do eu e nada que esteja além do eu interessa, né? E foi bem interessante, porque eu acabei estudando dois fenômenos também, que são bem praticados. Um a gente conhece bastante, que é a selfie, né? O autorretrato, e também o brag, que foi uma expressão que era recente naquela época, que tá até no dicionário de Oxford, surgiu em 2013, que é aquela foto que você tira para fazer inveja aos outros. Né? Numa quarta-feira, todo mundo trabalhando e você está na praia e tira a foto dos pezinhos lá e o mar. Então, não é um autorretrato, mas é uma foto
não necessariamente um autorretrato, mas é uma foto que tem o objetivo de causar inveja. E a partir desses dados que eu fui coletando, né, com relação às pesquisas e apurar esse olhar sociológico, eu fiz um questionário com estudantes da universidade, fiz um recorte e foi bem interessante, né, para entender o perfil, o uso dessas pessoas com relação às redes sociais. Com relação à pandemia, as redes sociais elas acabaram efetivamente tendo uma importância muito maior, né? Certo que elas já estão bem incorporadas no nosso cotidiano hoje, algumas já até no limite de saturação, mas na pandemia elas têm sido reconfortantes, né? Na medida em que você tem que ter um distanciamento social e a possibilidade de você não só estar mais próximo do outro, mas de você se envolver politicamente, fazer da rede social uma vitrine, consumir também, né? Mesmo que simbolicamente fica complicado nesse momento, em viajar e por aí vai, mas essa pandemia, que também é a primeira pandemia Wi-Fi, ela também tem suas informações que acabam sendo disseminadas dentro dessa rede. Então as redes sociais elas acabaram sendo, na verdade, uma grande coxa de retalhos, né? Onde você não só se relaciona, mas você se relaciona, você se informa, você promove, você vende, você compra, né? Elas estão cada vez mais abrangendo outros aspectos, outras necessidades e muito mais agora que se tem que ficar em casa. Olha, como utilizar a rede social de maneira positiva? Veja, as redes sociais elas são ótimas ferramentas de relacionamento, né? De ferramentas profissionais, ferramentas que possibilitam você, por exemplo, encontrar grupos de apoio para diversas necessidades. Inclusive o Facebook viu que é um grande nicho isso e promove bastante. O problema de rede social é quando você fica escravo de like, quando você fica escravo de ter essa necessidade de se mostrar excessivamente, mostrar o seu cotidiano, não ter limite para essa exposição, né? Então esse narcisismo que acaba se contagiando, né? A partir também do que se vê em outros perfis, porque nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo tem dinheiro, ninguém passa por perrengue, e essa ilusão pode causar realmente grande sofrimento. Então, a rede social ela é importante, hoje ela é incorporada no nosso cotidiano, mas ela tem que ser usada com prudência, como tudo na vida, né? Você tem uma relação saudável e quando perceber que essa relação já não é tão saudável, procurar se afastar, procurar outras formas de se relacionar, de interagir, para que isso não interfira efetivamente na sua vida. E eu queria agradecer, né, a oportunidade de dizer que o meu livro, O Reflexo de Narciso nas Águas da Internet, Consumo e Narcisismo nas Sociabilidades em Rede, ele é vendido pela editora Apres e está no Amazon, na Saraiva, né, online. E as pessoas que queiram, eu também tenho ainda alguns exemplares, então tem a versão impressa à venda e tem também o e-book, né? Então qualquer coisa, deixo aqui meu e-mail, julianaalmeida.ufs@gmail.com, e eu estou aí à disposição para a gente trocar outras ideias. Muito obrigada. Como podemos ouvir, é necessário ter muita cautela com os acessos, tanto nas redes sociais virtuais como na nossa vida. Há muitas questões que podem desencadear os chamados gatilhos, além da política do cancelamento virtual, que está em alta ultimamente, em que as pessoas ocupam os espaços de juízes de valores, da moral, do que é adequado ou não, sem compreender que nem todas as pessoas nascem e permanecem desconstruídas, politizadas e empatas. O que pode tornar as redes espaços prejudiciais e tóxicos, a depender de como são produzidas e consumidas. Ou seja, usem com moderação. O ilustre sergipano dessa semana é um talentoso músico e compositor que tem uma poesia bastante certeira. Estamos falando de Alex Santana, que apesar de não ser da velha guarda do cenário local, já tem uma obra que fica para a história da musicalidade pop, sergipana e brasileira. São ao todo 5 discos solos, 5 discos com a banda na orelha, além de diversas participações em coletâneas e em parcerias com outros talentos do cenário local, como Tiago Ruas,
a Banda dos Corações Partidos e Marcos Villani. Conversamos um pouquinho com Alex, que falou como é que é fazer arte em Sergipe e como conseguiu produzir tanto, mesmo com poucas políticas públicas na área. Olha, fazer arte em geral, não necessariamente música, Sergipe é uma coisa que é muito complicada, que é a falta de política pública mesmo para a arte, para a cultura, e falta de investimento, e isso a gente fica muito atrás com relação a outros estados, inclusive outros estados do Nordeste. O Ceará mesmo é um estado que tem os grupos de teatro conseguem manter suas sedes, as bandas conseguem gravar seus discos, os grupos conseguem entrar em temporada, porque existe financiamento, existe um apoio, que aqui a gente tudo é muito complicado. Gravei meus últimos 2 discos, o Enquanto Espera, de 2015, e o Baião Amargo, que lancei agora, já durante a pandemia. Os 2, graças à iniciativa das pessoas que gostam do meu som, gostam de mim, e que me apoiaram na campanha de crowdfunding. E isso é muito, muito complicado, assim. Você pega primeiro disco de artistas de outros lugares, o cara já consegue gravar com um produtor foda. E aqui a gente tem um trabalho muito, muito, muito grande. Mas agora, como a gente está no desgoverno, e juntando com a pandemia, o Brasil está começando a entender como é fazer arte sem política pública. A gente nunca teve um gestor ou outro que fazia uma ação ou outra, mas nunca ficava. Às vezes, como é o caso agora da prefeitura, dentro da própria gestão, muda o presidente de uma fundação e muda tudo. Mas a gente, ao mesmo tempo, aqui a gente consegue ter, talvez por esse exercício, porque tudo exige uma força muito maior, não sei, mas a gente tem muita coisa, aqui tem muita coisa sendo produzida, de diversas áreas. O pessoal do audiovisual vem trabalhando bastante. Tenho a felicidade de ter o pessoal da Rolimã Filmes como parceiro. Então, o clipe de Por um Clique, o clipe de Insônia foi produzido por eles. Mas tem gente nova como Nicole, que produziu o clipe da música Tudo, que é esse clipe que está tendo uma divulgação muito massa. Ele saiu na TV e muita gente voltou a procurar. Foi um clipe lançado ano passado. E aí eu posso citar de várias áreas, de poesia, tem muita gente, Pedrão, Alan Jones, Brenda, Débora Arruda, tem Vitor. Você pega um projeto como a dublagem, que já é massa, e subdivide. Julico agora tem um trabalho solo, Perninha tem um trabalho com a Madame Javali, que é uma banda muito bacana, toca também com o Nuno Torres, que é outro projeto muito massa. Aí eu tenho Corações Partidos, aí tem uma galera nova chegando, como Taia, Mamá, tem Tori. Então tem muita gente, tem muita coisa, assim, com certeza eu esqueci. Talvez seja esse o grande oxigênio que faz com que a gente continue, porque as pessoas, a gente está sempre vendo coisas bacanas sendo produzidas aqui. E eu acho que é isso, não boto culpa no público, por às vezes a gente não tem o público que a gente acha que a gente merece, não boto culpa nos artistas, porque eu acho que a culpa é sempre de gestão, de poder público mesmo, assim. Mas enquanto o poder público não vem, a gente não vai ficar chorando, lamentando, não. A gente vai produzir porque a gente faz, porque eu falo por mim, eu faço arte porque eu preciso. Não necessariamente que eu precise de dinheiro, porque me rende muito pouco, mas eu faço arte porque minha alma precisa. E quando eu não estou fazendo, quando eu não estou produzindo, com certeza eu fico muito triste com isso. E eu acredito que isso deve acontecer com a maior parte dos artistas. Verdade, realmente isso que Alex coloca, né? Que a música para ele é uma necessidade para alimentar a sua alma, né? Para ele colocar as dores da sua alma. E eu reforço aqui o seguinte, que a arte não é só uma necessidade para a alma dos músicos, né? Mas também para a alma de quem aprecia, quem escuta, quem assiste, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente mais do que nunca precisa de bons filmes, boas músicas e bons livros que nos ajudam a ficar em casa com mais tranquilidade mental. E outra coisa que chama a atenção no depoimento de Alex é como a turma do audiovisual se uniu à turma da música para produzir boas coisas, né? Ele citou aí a Rolimã, que é uma produtora que tem feito muita coisa legal. E a gente percebe como a colaboração e a cooperação é fundamental para sustentar um cenário musical ou cultural pulsante e criativo, como é o cenário da música, do audiovisual e da arte sergipana.
Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Antes de Tiago comentar sobre o fato da semana, eu gostaria de pontuar aqui que essa semana foi bastante agitada. Tivemos vários fatos e vários fakes para comentar. Algumas boas notícias, algumas outras surpreendentes, né? A gente teve, finalmente, a aprovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação. Isso foi muito importante, aconteceu no dia 25. Mas também tivemos, eclodiu a situação do crime da deputada federal Flor de Lis, que assassinou o marido. Porém, decidimos focar no fato mais local, com uma boa notícia, espalhando uma boa notícia sobre o nosso estado. Vamos conferir. O fato da semana é o clipe Linhas que Trago, da cantora sergipana Sandy Alê, que entrou para o Hot List da revista Rolling Stones, uma espécie de lista que destaca o que há de mais interessante na música brasileira. O clipe é uma bela leitura da música, que traz um jogo de imagens com linhas do coração e as sombras da cantora. Vale também destacar o fato não só que o clipe entrou na lista, mas também que o clipe foi produzido por alunos do curso de audiovisual da Universidade Federal de Sergipe. Uma turma com muito talento e criatividade, que fez na raça e com pouquíssimos recursos. Não temos aqui como citar o nome de toda a equipe que trabalhou no clipe, mas vale a pena colar o olho lá na ficha técnica do vídeo que está no YouTube. Linhas que Trago. Essa turma aí que produziu esse clipe ainda vai produzir, assim como esse clipe, muitas coisas boas aí pela frente. Vale a pena acompanhar. Apoio Cultural. Workshop Comunicar-se 2020, edição em casa. Com valores e durações super acessíveis. Você poderá participar deste encontro anual de comunicadores, empreendedores, criadores e estudiosos que estão mudando o mercado da comunicação em Sergipe. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. De 7 a 11 de setembro com transmissões ao vivo. Para mais informações, acesse nosso Instagram, comunicar.se, ou inscreva-se através do nosso site, doit.com.br/comunicar-se. O nosso objetivo é a sua atualização. Não fique de fora dessa! Comunicar-se 2020, edição em casa. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são.
O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? E no fake dessa semana trouxemos a frase que foi repercutida por mais de 1 milhão de vezes nas mídias sociais e que repercutiu também fora do Brasil. De quem mais poderia ser? Dele mesmo, o autor da gripezinha. O presidente do Brasil desta vez ameaçou um jornalista com a frase: vontade de encher essa sua boca de porrada. Isso tudo depois de ser perguntado sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta de Michele, esposa do presidente. Os valores depositados entre 2011 e 2016 dão um total de R$89 mil. Esses valores, todos comprovados pela investigação do Ministério Público, derrubam o argumento do presidente de que os depósitos se tratavam da devolução de um empréstimo de R$40 mil que ele fez ao amigo. Após a repercussão da ameaça ao jornalista, a reação dos sites bolsonaristas, que adoram a fake news, foi criar uma legenda sobre o vídeo em que aparece o presidente agredindo verbalmente o jornalista. Tentaram induzir a população a acreditar que o jornalista agrediu o presidente primeiro, dizendo que visitaria sua filha na cadeia. Mas a legenda não bate com o áudio do vídeo, muito claro, por sinal. O que foi dito por outra pessoa e não pelo jornalista foi: vamos visitar nossa feirinha na catedral, presidente. Desmascarados tiveram que se retratar, para variar. Do presidente querer retratação é pedir muito, né? Parece que agredia da sua natureza, né? Acabou fazendo o mesmo no dia seguinte ao chamar os jornalistas que estavam presentes em sua solenidade de bundões. E segue quebrando o decoro sem nenhuma consequência. E se você gostou dessa edição do Por Trás da Mídia, não deixe de curtir, espalhar para os amigos, compartilhar e divulgar bastante nas redes sociais aí, para que a informação de qualidade chegue até as pessoas. Um abraço e até a próxima semana. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!